estava na cabeça dos homens. Pela Não própria estava. revelação, eles foram criando, né, Newton? O entendimento. Por exemplo, como se processa a reencarnação, que é uma ideia espírita, que é algo que consta na lei natural, é uma verdade, a reencarnação. Ninguém ainda tinha trabalhado o entendimento da reencarnação como Kardec trabalhou aqui. Ninguém tinha trabalhado isso ainda. Da própria comunicabilidade, se comunica hoje de qualquer maneira. Você vai ali na praia, se tiver um grupo de pessoas ali que tem uma mediunidade, eles dão consulta, não dão? Vão lá, a qualquer um, tem uma maneira deles lá trabalhar. Ele trouxe aqui uma maneira correta. Não acreditais em todos os espíritos, como disse João. Ele explicou tudo isso. Por quê? Então teve um método, teve uma ordem. Ele continua, nada encerra que não seja nada encerra aqui no Livro dos Espíritos que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos. Não tem nenhum preconceito, nenhum preconceito de sistema, nenhuma ideia pré-concebida ou um conjunto de ideias do homem para colocar aqui. Não, é o pensamento dos espíritos e que não tenha sido submetido ao controle. Além de tudo, Kardec passou pelo controle da razão. Ele leu, ele raciocinou. Isso serve, isso não serve. Isso é condizente, isso não é condizente com o que nós estamos falando. Olha o trabalho de Kardec aqui. Ele colocou bem rapidinho, mas é a gente que está analisando o pensamento dele. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Então foi isso que ele ficou encarregado disso, né, Newton? Allan Kardec foi encarregado disso, o que é muita coisa. Ordenar tudo isso. Você imagina esse apanhado assim, ó. É um monte de letrinha que você vai botar A, B, C, um monte de letrinha, um monte de número. Ele foi dividindo, separando. Na revista Espírita a gente já vê a quantidade de material, fora o que ele não colocou. Imagina, ele foi recebendo de tudo quanto foi parte do mundo. Imagina a quantidade, o volume de mensagem, de informações, para ele poder organizar isso tudo, compilar, enxugar ao máximo, preocupação em não ser repetitivo, em ter coerência, obedecer uma linha cronológica de pensamento. Meu Deus, quanta coisa, né? Então, olha, é isso aí. A Débora lembrou bem. A revista Espírita tem... exatamente, discernir o falso do verdadeiro. Isso. Tem uma enxurrada de comunicações. A gente vai encontrar na revista Espírita tudo que tem aqui, nas obras básicas ou obras fundamentais. Como diz aqui, o fundamento da doutrina espírita está aqui. Passar pelo crivo da razão. Mas você vai encontrar lá coisas que não estão aqui. Está lá a mensagem, você vai analisar e não está aqui. Então vamos lá, é importante conhecer a revista Espírita. Continua lendo. É verdade. Chamou a Raquel para vir? Aproveitar, vai, continua. Entre os espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história tenha guardado. Sua elevação, porém, é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que usam nomes venerados. Quer falar alguma coisa? Não, continua. Aqui estão os termos nos quais deram por escrito e por intermédio de vários médiuns a missão de escrever este livro. Então vamos lá, vários médiuns, não foi apenas um médium. E espíritos que viveram em várias épocas da humanidade, nomes conhecidos e nomes desconhecidos da humanidade,
mas que tiveram valores morais, as virtudes. Por isso que é um livro eminentemente moral, educativo. A doutrina espírita, ela é educativa. Ela nos educa, porque é fruto das virtudes, frutos das virtudes. Continua. Aí ele vai falar comunicação aqui, né, Nilton? Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Olha só os Espíritos. Ele abre aspas aqui. Não são as palavras de Kardec. Isso. São os Espíritos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. Pois esse trabalho é nosso. E Kardec sempre deixou isso claro, que é o que toda a doutrina, por isso que a gente não fala doutrina kardecista. Não é. É errado esse termo. É doutrina dos espíritos, a gente está lendo aqui. Sou espírita kardecista. Para que falar isso? Para quê? Que bobagem é essa? Sou espírita. Não precisa falar espírita kardecista. Sou espírita. Ah, mas vão me confundir. Que preconceito é esse de confundir ali ou acolá? Sou espírita. Estudo a doutrina espírita. Estudo as obras espíritas. Se você estuda as obras espíritas, se você segue essa doutrina, o que é uma doutrina? O que é uma doutrina? Paulinha, valendo o carro da tua sogra aqui, valendo o carro da tua sogra, o que é uma doutrina? Você que é advogada, o que é uma doutrina? Zero para você também. Eu vou botar aqui de novo, que eu já falei isso aqui, mas já falei umas 2 vezes. Vocês estão estudando a doutrina espírita e não sabem o que é a doutrina. Para não perder as palavras, que está bem definido, vou... O que é uma doutrina? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. 2. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico e etc. Então, é um conjunto de ideias, a doutrina é um conjunto de ideias básicas, no nosso caso, contido no sistema filosófico. Se nós professamos a doutrina espírita, nós temos que estudar e seguir as ideias doutrinárias, porque nós nos propomos a isso. Então eu tenho que estudar para conhecer a doutrina espírita, só conheço se eu estudar, para eu seguir essa doutrina. Ah, mas eu quero colocar aqui uma prática lá de outro segmento religioso qualquer. Não estou seguindo a doutrina. Agora, Paulinha, você está entendendo por que nós falamos Jesus e Kardec, Kardec e Jesus? Porque essa é a doutrina. Eu não posso misturar. Por melhor que seja a monja que você vai lá visitar, por melhor que seja o pai de santo ali do terreiro, por melhor que seja o papa, por melhor que seja o monge budista, não é a doutrina espírita. É a doutrina que eles professam, da cabeça deles, ou um grupo de ideias que eles têm, enfim, não é doutrina espírita. Então, doutrina, de novo, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Doutrina, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas. Ponto, isso aqui é genérico, tá? 2.
transmitidas e ensinadas. Aqui faz isso. 2. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso e econômico. Também é genérico. Mas quando a gente fala de doutrina espírita, é um conjunto de ideias básicas contido no sistema filosófico que nós estamos estudando. Fundamental. Vamos ver aqui. Então eu não posso sair disso. Por mais que eu goste da ideia que tem ali do lado, na outra religião, ou na outra, sei lá, seja lá o que for, filosofia, ou na outra seita, por mais que eu goste, por mais que seja correto, por mais que... ou eu sigo lá, ou eu sigo aqui. Ah, mas eu gosto das duas, eu quero fazer as duas. Então vai fazer na sua casa sozinho, aqui não. Por isso que eu digo, que sempre repetindo incansavelmente. Kardec, Jesus, Jesus e Kardec. Entenderam o que é doutrina? Você falou em fundamental, né, Nilton? Fala de novo, lê de novo a definição. Aqui? É, de doutrina. Doutrina. 1. Conjunto coerente de ideias fundamentais. Tá bom. Então, ele vai falar, olha só, a gente vai ler agora aqui na próxima. Ele fala de fundamental e de base. O que é fundamental? Para a gente entender. Necessário. São os fundamentos. Então, os fundamentos é o quê? Aquela ideia que é necessária. Sem ela, o entendimento pode ser comprometido. Exatamente isso. Por isso que a gente não sai dos fundamentos doutrinários. E a gente vai fixando esses conceitos. Eu me lembro uma vez que, quando eu cheguei lá no Leon Denis, eu fiquei deslumbrado, sei lá como é que é o nome, é deslumbrado ou vislumbrado? Quando vê à frente. Vislumbrado, eu vislumbrei a doutrina espírita, eu fiquei encantado. E mergulhei de cabeça lá nos trabalhos, nos estudos, eu fui trabalhar na Malé, comecei a estudar, eu estudava de manhã, estudava de noite, vinha do trabalho, ia para fazer curso, ia no segunda, na terça, fui estudando. E aquilo que o Kardec fala, no proselitismo, fazer proselitismo. Eu queria depois, né, passado uns 2 anos, 3 anos lá de estudo, já tinha passado um tempinho, eu falei, poxa, eu queria dar aula do Livro dos Espíritos. Eu gostaria. E me meti a besta, não sabia nada, né? Achava que já estava sabendo. Li as obras todas, reli, comecei a ler as obras de André Luiz, li todas elas, tudo no início eu fui lendo, as obras da Dona Ivone, eu me achei dentro da doutrina. Aí fui falar para pedir, para dar aula lá com o espírito. O doutor Herman falou assim, ó, você ainda precisa fixar os conceitos doutrinários. É isso que a gente está falando aqui. Ele disse exatamente isso. Você ainda precisa fixar os conceitos doutrinários. Sabe que eu fiquei pau da vida? Porra, eu estou querendo falar, eu já sei os conceitos, eu já estudei. Aí fui ser lá o auxílio, o cambono lá, como diz aí do instrutor. A pessoa dava aula, eu estava ali, ajudando, fazia chamada, às vezes metia o bedelho em alguma coisa. Mas fui falando. E hoje eu vejo, depois de 30 e poucos anos falando do Livro dos Espíritos, o quanto eu era realmente incipiente e não tinha esses conceitos fixados em mim. Hoje eu vejo isso bem claramente, bem claro. E quando vejo as pessoas hoje empolgadas, ou como vocês estudando, a gente vê claramente que ainda precisam ser fixados conceitos em vocês. É um processo, isso leva tempo, isso precisa estudar. Como nós vimos ali na introdução, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então a gente tem que continuar estudando, está estudando sempre, para ir fixando esses conceitos em nós. Quando esses conceitos estiverem fixados, conceito da reencarnação, por exemplo, bem compreendido, conceitos da comunicabilidade, da imortalidade, mantendo a sua individualidade, conceitos da vida espiritual, do mundo espiritual, da pluralidade dos mundos habitados e tantos outros conceitos, você nunca vai deixar a doutrina espírita para ir para uma outra corrente filosófica qualquer, porque você compreendeu.
Aí às vezes você escuta assim, né, nesses lugares aí que fazem proselitismo. Fulana era ex-mãe de santo, era ex-espírita, né? Era uma ex-espírita, hoje se tornou irmã. Ela nunca foi espírita. Provavelmente ela assistiu uma reunião pública ou outra e se identificou naquela ou naquela outra religião ou filosofia, enfim, foi para outro lugar, outra religião. Mas ela não fixou os conceitos doutrinários ou conceitos fundamentais de uma doutrina. Esses conceitos nós vamos ter, eu estava até pensando aqui, na nossa vida prática também. Imagina, ele teve aquele conhecimento todo, né, durante 2 anos, estudando a fundo, mas como a gente vai consolidar? Como você falou, Elza, no estudo, no trabalho, mas na vida pessoal, muitas das vezes. Porque uma coisa é a gente falar assim, ninguém morre, mas vai experimentar um familiar desencarnar. Aí você vai começar, aí sim, quer dizer, na vida, a gente vai também consolidando esses conceitos. Né? Morreu um familiar, o conceito da imortalidade está bem vivo, fixo em mim. Claro que a gente vai sentir, pode chorar, mas eu tenho a certeza de que a vida continua, de que ali foi feita a vontade de Deus. Isso acaba nos confortando, né? Com certeza. Não, nos conforta, mas o conceito você vai botar em prática quando isso acontecer com você. A Débora colocou muito bem. A vida vai te chamar a fazer a prova. Verdade. A fazer a prova. Por isso o planeta é de prova. No momento da prova, você vai ver se você fixou ou não um conceito. Você está ali no ponto do ônibus, está saindo tarde, está chovendo. Aí o ônibus vem, você faz sinal, ele não para, ainda passa numa poça d'água e te dá um banho. E vai embora. Aí você vai ver se você fixou o conceito da paciência, da fraternidade. Se você vai dizer assim, vai com Deus, meu irmão. É verdade. Eu acho não que... tem problema. Eu vou esperar o outro ônibus, não faz mal. Vocês estão vendo o que é o fixar do conceito? O que são as provas que a gente acontece? Claro que eu peguei aqui uma coisa... Experiência da vida. Eu acho que cabe a situação que aconteceu comigo, né? Eu acho que o Nilton eu já contei. Mas eu acho que é bem apropriada para o tema. Meu filho, com 17 anos, tem bastante tempo, se ele está com 30 agora, ele teve uma doença que ninguém descobriu o que era no começo. E ele, então, operou, ficou dias, morre, não morre. E eu nem sabia que ele estava durante 48 horas para desencarnar a qualquer momento. E ele não poderia ter febre naquele período ali, porque significa que ele ainda estava com a infecção, né? E aí, então, ele ficou lá, e eu, na época, frequentava Leon Denis e tudo. E, de repente, 2 dias depois, ele começou a ter febre. E eu fiquei desesperada, né? E ele me chamando, mãe, mãe. E eu corri para o banheiro muito aflita, porque eu pensei, o que eu vou falar para ele, né? E eu fiquei no banheiro pedindo, doutor Erma, pelo amor de Deus, o que é para fazer? E nesse desespero, eu ouvi direitinho o doutor Erma falar assim, filha, para a gente, tanto faz ele estar no corpo ou fora dele. E aí, naquele momento ali, eu senti que eu tive um entendimento tão grande da imortalidade, tão grande, que a partir dali mudou a minha noção, o meu sentido da morte. Aí é o que o Nilton falou, compreender o conceito, viver, ter a experiência que possa fazer você consolidar o conceito. E aí, a partir dali, eu comecei a olhar com uma diferenciação. Não que eu cheguei como os espíritos, né, superiores, como Kardec, mas já mudou a minha forma de ver a vida e de conversar com a morte, né, com a reencarnação. A partir dali. Então, vamos lá. Continua aí. Lê de novo. Então, vamos lá. Isso. Aí os espíritos falaram, então, para Kardec. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso.
Nele assentamos as bases, olha o que nós falamos do fundamental, assentamos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Esse é o edifício, é para onde nós temos que ir, né? Mas antes de divulgá-lo, nós o reveremos juntos, a fim de lhe examinarmos todos os detalhes. Toda a obra foi examinada pelos Espíritos. Ia ser revista. Conta aquela história, né, que Kardec estava fazendo. Mas na frente a gente vai ver. Estaremos. Isso. Continua. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires, e para te ajudar com teus outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já te foi revelada por um de nós. Fala aí. Imagina vocês recebendo uma responsabilidade dessa. Transformar a humanidade. Malu, isso aqui é apenas uma parte, tá? A gente vai te ocupar com zelo, a gente vai te ajudar. Olha a responsabilidade. Transformar a humanidade, né? Imagina. Olha a responsabilidade. Como ele colocou aqui embaixo, que ela tá dizendo aqui, onde é que está transformar a humanidade? Ele vai falar em algum momento vai falar disso, depois. Nisso, Então, continua. Dentre os ensinos que te são dados, há alguns que deves guardar unicamente para ti até nova ordem. Nós te indicaremos quando chegar o momento de publicá-los. Enquanto isso, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando o dissermos a ti. Ainda tinha isso. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Vocês já viram que tem a cepa ali na frente que nós colocamos? Da videira. Vocês estão vendo de onde saiu aquela cepa? Não tem aqui no nosso banner ali? A cepa. Vamos ver o significado da cepa. Isso. Desenhamos. Porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, aí se encontram reunidos. Está vendo? Por que está ali? Agora vocês estão entendendo? Eu já tinham entendido isso. Aqui vai falar agora. O corpo é a cepa. O tronco, né? Isso, o galhozinho, né? O espírito é o licor. A alma ou o espírito unido à matéria é o bago. Entenderam? Triturando para sair o licor. Sair a essência. Né? O homem que intencia o espírito através do trabalho. A gente vai se purificando. Que intenciar é purificar. Né? E tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Aí, voltou de novo, né? Só no corpo físico a gente aprende, a gente se eleva. E olha a responsabilidade. A gente purifica, macerando, o que é? Apertando, triturando, né? Para sair o néctar, que é o licor, que é a essência da doutrina espírita, para transformar a humanidade. Então, de todo esse conhecimento. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados. Como é que o urubu fica na carniça? Não sai de cima, né? Encarniçado, vai ficar em cima de você o tempo inteiro. O urubu fica esperando o animal morrer para ele atacar. Quando ele já não tem mais força, quando ele já está quase morrendo, ele, às vezes até vivo ainda, ele ataca. É isso, encarniçado. Não sai em cima. Fica ali, dia e noite, esperando para te atacar. Isso é encarniçado, né? Não te deixe desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Interesses econômicos, interesses de poder, né, Newton? Interesses de controle religioso. Tu os encontrarás. Tu os encontrarás mesmo entre os espíritos,
pois aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Não é assim? A vida não é assim? São os inimigos da causa. Isso. Continua. Porém, continua sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para apoiar-te, e o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte está próximo. Então já estava decretado pelos espíritos superiores. Vamos vendo a responsabilidade dele. Ele podia dizer assim, pô, eu era feliz e não sabia. Quero saber disso não. Não podia dizer? Podia. Aí Vamos vai lá. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e que querem tudo explicar à sua maneira, fará nascer opiniões dissidentes, contrárias, de brigas, isso. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, unir-se-ão no mesmo sentimento de amor ao bem, e ligar-se-ão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocuparem apenas com as coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos aqueles que receberem as comunicações. E será sempre a mesma quanto ao fundo, que é a essência, né? Para todos aqueles que receberem a comunicação dos espíritos superiores. Pode falar de várias maneiras, mas a mesma coisa. A essência não vai se perder, não é isso, Milton? Isso. Nas comunicações. Continua. É com a perseverança que chegarás a colher o fruto de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e bem compreendida, ser-te-á uma recompensa, cujo valor completo reconhecerá talvez mais no futuro do que no presente. Verdade. Não te inquieteis. Não te inquietes. Não te inquietes. Não, acho que é inquietes, né? Não te inquietes. Não fique, né? Portanto, com espinheiros e pedras de incrédulos ou maus. Não, peraí. Não te inquieteis. Não te inquietes, portanto, com os espinheiros e pedras que incrédulos ou maus semearão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao objetivo e merecerás ser sempre auxiliado. Muito lindo, meu Deus. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam quem quer que busque no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Afastam-se do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Orgulho e a vaidade, avisou Kardec. Agora, vocês viram a responsabilidade de Allan Kardec. Verdade. E ele assumiu. Agora a gente faz a pergunta, essa responsabilidade é só dele? É nossa também. É nossa. Por isso, a gente tem que se ocupar da doutrina espírita também com zelo. Quando ele diz assim, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. Nós também precisamos nos ocupar com zelo e perseverança da doutrina e passar a doutrina desinteressadamente, com humildade. Como ele colocou, Deus só assiste os humildes. Lembra-te que os bons espíritos só assistem aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e que buscam o caminho do céu querendo as coisas da terra. Eles se afastam desses. Então é uma orientação para Kardec, mas que serve para todos nós.
Ele termina assinando. Quem assinou isso aqui? São João Evangelista, Santo Agostinho. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e etc. Uma pleiade de espíritos, né? Pois é. Ó, ficamos uma aula de 1 hora só para analisar o prolegômeno. Certamente ficaríamos mais 1 hora aqui. Tem mais assunto para mais 1 hora, para aprofundar ainda um pouco mais as palavras assinadas por esses espíritos. Mas creio que foi o suficiente para o nosso entendimento. E mostra que não foi uma obra só de um espírito, foram 12 espíritos, plural. Através de vários médiuns. Daí o caráter universal da doutrina espírita. Vários médiuns em vários países, em vários locais diferentes, como também está lá no Evangelho assinalado. Falou-se aqui, falou-se acolá, falou-se lá do outro lado do oceano, a mesma coisa. Alguma pergunta? No question? Então, o que é uma doutrina? Muito bem, Malu. Então, vamos fazer a nossa prece? Vamos encerrar. Vamos lá, Débora, faz a prece, por favor. E assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade bendita do estudo. Obrigado a Eurípides Barçanufo por ser o patrono desse estudo e por estar com certeza nos inspirando, nos ajudando a compreender a grandeza e a beleza da doutrina espírita em nossas vidas. Obrigado à coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Obrigado a seu altivo, Dr. Herman, Professor Jorge, todos esses espíritos que vieram consolidar, trazer um terreno fértil em nossas mentes, através dos estudos, dos trabalhos, para podermos compreender a grandeza, a grandiosidade da doutrina espírita. E assim, Jesus, em teu nome, que tu possas sustentar essa casa, cada um de nós, essa casa de amor, que vibra o amor do Cristo, que vibra o amor de Deus. Que possamos então, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, dar por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, damos com a devida permissão dos guias aqui presentes, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Deus, acima de tudo, e de Jesus, os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.